Então, vamos ver aqui a diferença entre repúdio e divórcio. Mateus 19:7. Disseram-lhes, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Dá para entender agora, nesse texto, que há uma diferença. Divórcio é uma coisa, repúdio é outra. Então, vamos lá. São completamente diferentes. O problema é que em algumas traduções, feitas incorretamente, deram-lhe o mesmo sentido, divórcio. Por isso, muitos acham que o texto seria o que se casar com divorciado comete adultério. Mas não é assim. Vamos lá. A palavra grega para repúdio é apoluse e a palavra grega para divórcio é apostasion, ok? Ou seja, esse termo apostasion, que é divórcio, significa dissolução do casamento, ou seja, é a liberdade dada à mulher para voltar à casa de seus pais ou casar-se com outro homem, como dizia na lei de Moisés. Já o termo apoluo, que quer dizer repúdio, significa deixar de lado, abandonar, tomar outra atitude deixando de lado a primeira sem negociação, ou seja, é a mesma coisa que repudiar. Ou seja, amados, o repúdio ele é o tempo e estado entre a separação e o ato de receber a carta de divórcio. Só para você entender mais ou menos o significado, a diferença entre divórcio e repúdio, tá? Jesus veio defender e cumprir a lei. E aquilo que não era cumprido, ensinava a fim de libertar a mulher ou o homem do jugo de escravidão do repúdio. Lucas 16, 17 e 18 declara que aquele que se casasse com a mulher repudiada cometia adultério. Observe, vamos lá? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19:9. Observe que Jesus não está dizendo que comete adultério quem casar com a mulher divorciada, e sim com a mulher repudiada, ok? Perguntas. Pode um cônjuge crente divorciar-se de seu cônjuge descrente quando este nem deseja separação? A resposta é não. Paulo ordena que não se separe caso o descrente queira permanecer casado. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. 1 Coríntios 7, 12 e 13. Outra pergunta. Pode um cônjuge descrente divorciar-se do crente? A resposta é sim. Um cônjuge, ele não pode ficar sujeito à servidão, ou seja, insistir num casamento onde o sujeito está determinado a divorciar-se. Isso aqui vale também para muitos casos onde a mulher é espancada, ela apanha e vive uma maior tribulação infernal. Ela não pode viver a vida toda escravizada nesse casamento, tá bom? Vamos lá. Uma outra pergunta. Qual o primeiro passo a ser dado após uma separação? Mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aqui não está falando de divórcio, viu, gente? Está falando de repúdio. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, 10 e 11, tá? Aí uma outra pergunta. Em caso de separação, a mulher pode casar-se novamente se o marido ainda estiver vivo? Vou voltar aqui o slide para explicar um detalhe. Esse texto, muitas pessoas estão usando ele para dizer que ele se refere ao divórcio, e não é. Aqui está falando de repúdio. A palavra repúdio, para quem assistiu lá do começo, sabe que significa apartar-se, separar-se, e não quer dizer assinar uma carta de divórcio. Então, se a mulher ela separou, né, do marido, o marido se separou da mulher, o que tem que fazer? Ou ficar sem casar, ou então reconciliar-se com o marido, porque ainda não foi não saiu a carta de averbação do divórcio, ok? Mas vamos continuar aqui, ó. Em caso de separação, a mulher pode casar novamente se o marido ainda estiver vivo? Sim ou não? Vamos lá? A resposta é não. Romanos 7, 2 e 3. Deve ficar sem casar até que o cônjuge venha a óbito. Exceto, claro, se após a separação a mulher receber a carta de divórcio, pois o divórcio é o quê? A dissolução do casamento. Caso contrário, se ela casasse, ou quer dizer juntar-se, a outro homem, enquanto o legítimo marido dela estiver vivo, será chamada adúltera. Explicado? Resumindo, quem casar com repudiada comete adultério. Mateus 5,32. Com divorciada, não. Ok? Outra pergunta.
Em quais circunstâncias o divórcio é permitido? É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus 7,3. Foi uma pergunta feita ali a Jesus, né? Primeiro motivo, adultério, Mateus 19,9. Segundo motivo, abandono, 1 Coríntios 7,15. Bom, o adultério é a traição, né? Tanto faz o homem trair a mulher trair o homem, estão livres para o divórcio. Sendo que o primeiro passo é o perdão, ok? Perdão, reconciliação. Se não quiseram reconciliar-se, aí sim podem divorciar. Segundo passo é o abandono. É quando a mulher chega para o marido e diz assim, não quero mais viver contigo, ponto final. Ou o marido chega para a mulher e fala, não quero mais viver contigo, e abandona o outro. Aí sim estão livres para casar com quem quiser, contanto que esteja no Senhor. Sendo que esse casamento só pode acontecer depois que sair a carta de divórcio. Durante o período do repúdio, se ela se juntar a outro homem ou ele se juntar a outra mulher, estarão em adultério, ok? Conclusão, o índice de divórcios é somente um indício de nosso elevado índice de maus matrimônios. Para corrigir isso, devemos fazer mais do que falar contra o divórcio. Devemos dar ênfase na importância de viverem juntos para sempre. Ou seja, fale contra o divórcio, mas não contra o divorciado.